A primeira guerra marcial realmente foi um inferno, claramente se referindo à guerra do culto ao de sangue. Essa foi a maior crise desde a fundação da Aliança Celestial. O líder do culto de sangue se chamava Gai Hong-Chon. Ele era verdadeiramente um monstro em todos os sentidos das palavras. Ninguém em toda a aliança poderia parar sua proeza marcial. Porém, o lado contrário havia ganhado a guerra contra o culto de sangue. O poderoso Gai Hong-Chon foi eventualmente derrotado, e o cara que havia derrotado o mesmo se chamava Hamubik. Essa história estava sendo contada, e quem estava ouvindo não conseguia acreditar, perguntando para quem estava contando se ele está falando sobre o líder da divisão Ho-Chen. E a pessoa que contou a história entende completamente, pois é realmente difícil de acreditar. O homem fala que até mesmo ele, que havia testemunhado com seus próprios olhos, se sentiu da mesma maneira. E aquele homem se chama Gyo Hyun-Gwan. Ele é o mestre do Paen Doyo. Eles estavam na grande unidade de dragão, e o homem que estava completamente chocado era o líder Myeon Ji-ho. O Hyun-Gwan continua, dizendo que então, alguns anos depois, a Segunda Guerra Marcial aconteceu, e ela foi chamada de Guerra do Culto Demoníaco. Desta vez, as facções justas se uniram para combater o culto demoníaco. Se a guerra contra o culto de sangue foi um inferno, então a guerra contra o culto demoníaco foi um abismo de sofrimento. E o Jin-Ho concorda completamente, dizendo que o líder do culto demoníaco, chamado Seok Won-Cho, o Jin-Ho tinha ouvido dizer que ele era um monstro ainda maior do que o líder do culto de sangue. E após o Hyun-Gwan tomar um gole, ele pergunta para o Jin-Ho se ele sabe quem o matou. E o Jin-Ho fica desacreditado, dizendo que isso não pode acontecer, e pede para que ele não diga que era o líder da divisão Ho-Chen novamente. E o Hyun-Gwan o responde dizendo que é exatamente isso, era o Hamubik. O Jin-Ho não consegue acreditar, e o Hyun-Gwan começa a rir bastante dessa situação, e explica que é exatamente por isso que aqueles que sabem essa verdade não falam disso de maneira tão leve. E na verdade, ele duvida muito que até 20 pessoas no mundo marcial conheçam a história real. Naquele momento, o Jin-Ho de olhos arregalados pensa e ao mesmo tempo se pergunta se ele realmente deveria acreditar nisso. Então, ele pergunta para o Hyun-Gwan o motivo dele estar trazendo isso à tona de repente. E o Hyun-Gwan responde dizendo que na verdade aquela pessoa está vindo até ali, exatamente onde eles estavam. E o Jin-Ho fica completamente chocado, querendo entender o motivo disso. Porém, o Hyun-Gwan não sabe muito bem o que aconteceu, e deixa claro que essa é uma ordem de cima. Ele explica que o Hamubik havia sido atribuído como instrutor regular da unidade do Grande Dragão. E o Jin-Ho começa a tremer mais que bambu. Afinal, a unidade do dragão era a unidade deles. De todos os lugares, tinha que ser logo a unidade deles. O Jin-Ho ali já não tinha mais estômago. Ele estava tremendo bastante. Naquele momento, ele pensa e ao mesmo tempo se pergunta que tipo de catástrofe é essa. O homem que matou o líder do culto de sangue e o líder do culto demoníaco. Ele realmente não entende o motivo que ele estava vindo ali para comandar. Em seguida, a cena muda para uma floresta, onde um homem estava circulando. E ele falava que estava vindo logo à frente. Ele resolve parar e olha para o horizonte. Vendo aquela localidade, ele pensa sobre o treinamento da Aliança Celestial. Não só sobre o treinamento da Aliança Celestial, como também o Gyo Hyun-Gwan. Hamubik da divisão Ho-Chen foi designado como um instrutor da unidade do dragão. E ele perguntava para os dois qual seria o motivo disso. E o mestre da divisão, Gongsun Dan-kyun, não sabia muito bem o que dizer. E o mestre judicial, que é um velho barbudo, fala para o Hamubik que é porque ele havia cometido um erro, e essa ação é um movimento adequado para sua punição. Porém, o Hamubik pede para que o velhote fale com mais sensatez. E o velhote fica muito bravo, falando que o tom de voz do Hamubik soa a insubordinação, e existe uma hierarquia adequada baseada em rankings. Um homem que mal se classifica entre os 50 melhores artistas marciais se atreve, e ele acha que a atitude do Hamubik está arruinando aquele lugar. Porém, o Hamubik fica muito bravo, batendo o papel na mesa. Ele se levanta e pergunta então qual é a culpa dele nisso. Ele tá perguntando se tem culpa a ele, e o mestre judicial pergunta se isso importa, deixando claro que é uma ordem, enquanto o homem ao seu lado pensa que aquele cara nem se dá conta. E de qualquer forma, eles prepararam o palco dessa maneira. Nisso, o Gongsun comenta que talvez o Hamubik havia batido em um líder. E incrédulo, o mestre judicial comenta que agredir um superior implica em que ele puna o líder. E o Gongsun pergunta se ele não ouviu direito, perguntando se o líder da seita não é o seu único superior. Isso deixa o velhote um pouco confuso, e o Hamubik fala que agora ele entende, e deixa claro que ele não bateu em ninguém e se recusa a admitir algo que é falso. E nesse caso, ele pergunta se faz sentido que ele dê alguns tapas em alguém. Nisso, o mestre judicial pensa que aquele lunático está ficando maluco, e o Hamubik pergunta o que ele acha, e deixa claro que ele está prestes a agredir o seu superior. Porém, o mestre judicial acha que ele é um maldito arrogante. Se preparando para atacar, o mestre judicial comenta que um cara de alguma seita de terceira categoria pensa que é especial só porque o líder o favorece. E esta vai ser a sua chance de lidar com o Hamubik adequadamente e expulsá-lo. Ele simplesmente prepara uma técnica para atingir o Hamubik. Porém, o homem é forte, cara. E apenas com o fato de exalar sua energia, ele consegue bloquear o ataque. Naquele momento, o velhote se deu conta de que o cara é muito forte. A força dele é extremamente ridícula. Mas não fica só por isso. Ele não só bloqueou seu ataque, como também atacou
atacou aquele velhote. E obviamente, o velhote acabou virando presunto no chão. Naquele momento, o Gonson pede para que o Ramubik vá devagar, e o mesmo responde, dizendo que ele só acabou de começar. Com bastante raiva, ele pede para que o mestre judicial continue falando besteira novamente. E ele acaba dando a surra naquele velhote, onde os seus gritos ecoam por todo aquele lugar. Após isso, o Gonson falava para o Ramubik que ele não faz ideia de como o clima está agora. Muitos pensam mal sobre ele, e permanecer ali apenas levará a mais conflitos. As ordens já haviam sido aprovadas pelo líder, e com o velhote caído no chão completamente destruído, o Ramubik comenta que todo mundo está fazendo o possível para expulsá-lo dali. O Gonson diz que já não consegue mais evitar e ele sente muito por isso, deixando claro que isso também está doendo nele, pois para ele, o grande Ramubik não deveria estar perdendo tempo indo para um status inferior. E o Ramubik fica refletindo por um momento, pensando que é assim que termina, exatamente como o líder havia dito. O líder disse que, agora que a guerra acabou, o controle dos anciãos começou a sério, e agora ele não tem mais força para pará-los. Ele também diz para o Ramubik que parece que ele não poderá vê-lo por um tempo. O líder estava bastante irritado, dizendo que aqueles dos 5 grandes clãs e das novas grandes seitas são todos uns idiotas. E o Ramubik comenta que ele está muito desapontado com a aliança, sendo controlada por forças corruptas. Porém, o líder implora para ele. Nisso, Gonson pergunta para o Ramubik se então ele vai embora. E o Ramubik pergunta para ele o que ele mais poderia fazer. Afinal, todos estarão melhor se ele desaparecer. Porém, o Ramubik se perguntava o que é a divisão do Dragão Feroz. E após o grande background do que havia acontecido anteriormente, a cena muda mostrando o Ramubik caminhando pela rua. Haviam explicado para ele que a divisão do Dragão Feroz é uma grande muralha de Sunwoo, construída para repelir demônios. A divisão do Dragão Feroz é uma força que auxilia o corpo de supressão de demônios, o grupo militar que protege aquele lugar. Isso é o máximo que o Soul Wong, o líder da aliança, havia conseguido em mudar as coisas. Então, agora, o protagonista era aquele instrutor que treina aqueles que se aspiram a se tornar escudeiros. Mas ele estava bastante irritado, pois aqueles velhos, que ele se refere como malditos, acabaram o enviando para um lugar tão terrível assim. Em seguida, o Ryongon comenta com o Ramubaek que já se passou um tempo desde o fim da guerra, e ele gostaria de saber se o rapaz tem estado bem. E o Ramubik responde dizendo que, como ele poderia ver, só dele ser enviado até ali deve significar que a aliança está barulhenta novamente. E ele também deixa claro que, de qualquer forma, ele também não está interessado nesse tipo de assunto. E o Ryongon, após ouvir ele ter dito isso, pede que, por favor, ele fique quieto enquanto estiver na Academia do Dragão d'Água. E o Ramubik o responde dizendo que ele sempre se manteve quieto, só que os outros são muito barulhentos, e ainda assim, o Ryongon pede que ele seja cuidadoso. E ao mesmo tempo, o Ryongon pensa que isso é verdade. O maior problema é que alguém de uma seita tão insignificante ascendeu à posição de líder do pilar do céu forte, o aliado mais próximo do Senhor da Aliança Celestial Justa. Para as pessoas das 9 grandes seitas e das 5 grandes classes, ele não é nada além do que um espinho. Então, vivendo naquela situação, seria melhor para ele e para a Aliança esta mudança. E a propósito, o Ramubik pergunta o que exatamente a divisão do Dragão Feroz faz, pois no caminho que ele fez até ali, ele ouviu pessoas dizendo algo sobre eles serem escudos humanos. E o Ryongon responde dizendo que na verdade eles não estão completamente errados, e explica que a taxa de sobrevivência é de 5%. Então, não é muito diferente de treinar pessoas que estão simplesmente indo para morrer. Naquele momento, o Ramubik fica completamente em choque, perguntando se ele realmente falou 5%. E ele começa a se lamentar, dizendo que de todos os lugares, eles jogaram ele naquele inferno azarado. A cada ano, 100 são selecionados. Eles selecionam quaisquer pessoas que se candidatam. Então, depois de treiná-los por ali por 2 anos, eles são enviados para lá. E o Ramubik pergunta se isso significa que o mestre Moyon também irá para lá em 2 anos. E o Moyon responde dizendo que não, e explica que a divisão do Dragão Feroz só cuida do treinamento ali na Academia do Dragão d'Água. Somente os próprios membros vão até lá. Após ouvir ele ter dito isso, o Ramubik suspira e comenta que aquele lugar está definitivamente podre. E isso deixa o Moyon bastante impressionado, enquanto o Ryongon parece não dar muita bola para o que ele está dizendo. Em seguida, anoitece, e o Moyon fala para o Ryongon que, como foi designado a um instrutor regular, ele ainda poderia fazê-lo gerenciar um esquadrão, pois caso contrário, não haverá instrutores suficientes. E o Ryongon comenta que isso é uma dor de cabeça. Ele também comenta que, pensando melhor, entre os novos recrutas da divisão do Dragão Feroz, ele se perguntava se não havia alguns problemáticos. E após se lembrar deles, ele acha isso ótimo, e fala para o Moyon avisar para atribuí-los adequadamente para o novo instrutor. Mas o Moyon pergunta se isso realmente é certo, e ele queria saber o que a aliança iria dizer sobre isso. E o Ryongon explica para o Moyon que o próprio Ramubik havia dito isso. Ele havia dito que ficaria quieto e são os outros que arrumam alvoroço ao redor dele. Então ele quer ver se ele é a mesma coisa desta vez. Nisso, a cena muda para o Ramubik que estava deitado em sua cama e dormindo. Porém, o protagonista acorda de maneira repentina. Frustrado, ele pensa que talvez
talvez esteja perdendo seu tempo ali, e a preguiça de ficar naquele lugar talvez não seja tão ruim. Em seguida, a cena muda para 3 dias depois, nas quadras de treinamento. Ele era um instrutor dedicado ao 7º Esquadrão, e olhando para o pessoal que estava ali, ele se perguntava que tipo de crianças eles são. Até que ele vê que estava sendo encarado por um grupo, e ele vê que aqueles são os 5 recrutas. Há algumas crianças que possuem certas ligações familiares, e se eles possuem essas ligações, não há motivo para a unidade do dragão enviar eles como bucha de canhão. Então, o Ramubik acha melhor checar. Naquele exato momento, o protagonista usa o olho brilhante infinito. Ele analisa um por um, até que ele vê um rapaz que nunca aprendeu uma artes marciais antes. Ele também se dá conta de que aqueles recrutas estão claramente querendo mexer com ele. Ou seja, o pobre coitado não tem paz. O protagonista tem certeza de que havia dito que manteria tudo em paz, e fica se lembrando daqueles velhotes. Então aqueles caras pedem licença e perguntam para o Ramubik quem é ele. Ele rapidamente diz que é um prazer em conhecê-los e fala que o nome dele é Ramubik, e ele está designado como instrutor exclusivo da 7ª equipe da Unidade do Dragão. Em seguida, depois de muitas horas rolarem, o Ryongon vai até o instrutor, perguntando para ele o que aconteceu por ali. Ele pergunta para o Ramubik se ele realmente apenas cumprimentou os alunos e saiu. Ele explica que o líder da Unidade do Dragão havia relatado algo dele. O líder da unidade havia dito que o protagonista simplesmente disse aos alunos para ir para casa, e o protagonista o responde dizendo que é exatamente isso que ele fez e pergunta qual é o problema. Mas o Ryongon fica muito irritado naquele momento, deixando claro que ele é o instrutor da grande unidade do dragão e ele precisa treinar os seus homens. Ele não podia simplesmente largar as coisas assim. Porém, o Ramubik grita dizendo que isso é ridículo, dizendo que o clã Tan, clã Yeon e aceita Zongan. Ele pergunta se tem cara de idiota, e deixa claro para o Ryogen que ele havia agrupado 3 filhos de famílias prestigiadas e os largou em cima dele. Ele também pergunta para o Ryogan se ele acha que este lugar é para essas 3 crianças, a unidade do dragão, que reúne crianças destinadas a morrer. O Ryogan fica um pouco sem graça naquele momento, e o Ramubik continua, dizendo que é para preencher a cota de 5 membros. Então, ele simplesmente jogou 2 crianças aleatórias. Ele queria saber o que diabos ele supostamente deveria fazer com isso. Ele também pergunta para o Ryongwan se ele espera que ele seja babá desses 3, enquanto envia os outros 2 até a morte. Ele também deixa claro que já sabia que Ryongwan era uma escória, mas isso estava além de sua imaginação. E é meio óbvio que aquelas 3 famílias haviam pressionado para cuidar de seus filhos. Mas o protagonista acha que o Ryongwan estava usando ele como escudo. Ele também pergunta se não havia deixado claro da última vez. Ele só quer ficar em paz. E o Ryongwan, desesperado, pede para que o protagonista espere um pouco, pois ele vai explicar. Ele comenta que Tan Jin-san e Baek Li-pyong foram enviados pessoalmente pelos líderes do clã Tan e pelo líder da seita Zong-nan. A Yeon Ramin veio sozinha. Eles estavam em uma posição complicada. E o protagonista ainda não entende muito bem onde ele quer chegar. O Ryongwan continua, dizendo que o protagonista havia sido o único candidato adequado. Os outros instrutores não conseguiram lidar com a interferência ou pressão do clã Tan ou da seita Zong-nan. Os instrutores da unidade do dragão são, na melhor das hipóteses, artistas marciais de nível intermediário. Nisso, o Ryongwan pergunta para o protagonista se ele acha que eles poderiam treinar adequadamente aqueles cadetes. Ele acha que é um milagre se eles não se encolhessem e curvassem as crianças. E o Ramubik, com um tom de ironia, comenta que apenas são novas desculpas. Porém, o homem continua, dizendo que não importa para qual esquadrão eles vão, esses 3 causarão problemas para os outros membros. Então, ele pergunta para o protagonista o que as outras crianças fizeram para merecer isso. Bastante confuso, o Ramubik pergunta se ele se preocupa com as crianças que não irão morrer. E o Ryongwan continua, dizendo que ainda assim, 5% deles sobrevivem. E se eles querem aumentar a taxa de sobrevivência para algo ainda mais alto, eles devem fazer o seu melhor. E é por esse motivo que eles os agruparam e designaram ao Ramubik, porque eles acham que ele pode lidar com isso, e como ele está ali, ele deve cumprir os seus deveres. O protagonista simplesmente dá as costas para o homem, dando risada e falando que ele deveria encontrar outra pessoa, pois ele não vai fazer isso. E após respirar por um momento, num ato de desespero, o Ryongwan explica que isso diz a respeito do futuro das crianças, e naquele momento o protagonista fica bastante incomodado. Nisso, o Ryongwan pega um papel e fala para o protagonista que ali estão os perfis pessoais dos 5 cadetes. Como o Ramubik não havia escolhido isso, então ele mesmo trouxe os dados. Ramubik pega o papel, pensando e ao mesmo tempo se perguntando se ele realmente vai precisar disso. E o Ryongwan se dá conta de algo, e avisa que o Dan Mokurie não aprendeu artes marciais e se ofereceu para ajudar. O Ryongwan também deixa claro que ele não é um garoto que vai voltar para casa se o Ramubik aconselhá-lo. Ele veio porque ele precisa de dinheiro, e pelo menos não deve ter interferência do clã Yeon, deixando claro que ele é o único que sabe sobre o garoto do clã Yeon, e como esperado, o Ramubik havia descoberto isso. Portanto, ele deveria se certificar de destruir o perfil do clã Yeon desta criança, e deixa claro também que ele preparou aqueles dados pessoalmente. Após ouvir aquilo, o protagonista fica bastante surpreso, enquanto Ryongwan dá as costas dizendo que ele vai deixar isso para o rapaz, e a partir de amanhã, ele vai lidar com propriedade a
esses assuntos. Porém, o protagonista fica em choque, perguntando para o seu mestre se ele está falando sério, pois ele não consegue acreditar que vai ter que manter o cuidado dessas crianças. Em seguida, a cena muda. O Ramubik estava no seu quarto, e ele falava para si mesmo que eles designaram uma tarefa impossível. Damo, Hurie e Yeon Ramin têm circunstâncias pessoais complicadas, e o protagonista ficava muito frustrado com isso. E apenas com a sua energia, ele faz aquele papel ser incinerado, até que ele sente algo, e se pergunta se eles ainda estavam por ali. Ele também se pergunta se aqueles caras realmente estavam desafiando ele. Então, de forma bastante direta, o protagonista pergunta o que eles estão fazendo. Ele pergunta se não havia dito para todos irem para casa. E todos os cadetes ficam assustados naquele momento, pois eles não entendem como o protagonista havia aparecido ali de forma tão repentina. E novamente, o protagonista pergunta para eles o que eles estão fazendo ali, pois ele deixou claro que eles deveriam ir para casa. Ele pergunta se eles estão ignorando o que ele ordenou, até que um dos rapazes comenta que ele não pode ir embora. E aquele é o menino Damo. Já o outro rapaz comenta que ele gostaria, mas se ele fizer isso, o seu velho vai acabar enviando ele de volta para ali. E além disso, é muito longe Wo-chan de Sichuan. O protagonista suspira, pensando que ele conhece as circunstâncias deles, e ele não pode realmente dizer nada. Então, o Ramubik pergunta para eles sobre a comida, e todos deixam claro que eles ainda não comeram. Eles explicam que estavam ali esperando pelo instrutor, e ao ouvir um deles ter dito isso, ele fica bastante assustado, perguntando se eles estão falando sério, que estiveram ali desde de manhã. E olhando para a cara de todos eles, ele pensa que deveria alimentá-los primeiro. Ele também pensa que a cafeteria Goryong já deve estar fechada. Em seguida, a cena muda para um banquete incrível, e o instrutor fala por agora que eles deveriam comer isso, e após terminarem a refeição, eles deveriam voltar para o dormitório. E ao mesmo tempo, ele ficava bastante frustrado, pois ele estava gastando seu dinheiro e ele ainda nem havia sido pago. E enquanto os cadetes comiam, o instrutor pensa que esta sim é uma iniciação adequada. E naquele momento, o rapaz que é da família Yeon pensa que a família dele está morrendo, e ele está ali comendo todas essas comidas requintadas sozinho, e os seus olhos enchem de lágrima por isso. Ele acha que aquilo poderia alimentar sua família por vários dias. E o Ramubik pensa que aquele garoto simplesmente não pode comer em paz porque ele está pensando em sua família. E esse sentimento, ele sabe muito bem como é. Então, ele pega no ombro do rapaz e pergunta para ele o que ele está pensando, e pede para que ele coma à vontade, pois ele levará um pouco depois para eles. E o rapaz fica bastante surpreso, perguntando ao instrutor se ele está falando sério, e o agradece por isso. O garoto fica tão feliz que chega ao ponto de comer, chorando. Em seguida, a cena muda com o protagonista andando com o rapaz, e ele perguntava para o seu aluno se está muito longe, até que o garoto fala que ali está a casa dele. O Ramubik fica de olhos arregalados com o que acabou de ver. Era uma casinha muito simples de madeira, e na verdade aquilo nem era uma casa, e sim uma cabana. Até que o rapaz chama sua mãe, e as pessoas que estão dentro da casa ficam sem entender nada, pois eles reconhecem a voz dele, mas acham muito estranho, pois para eles não havia possibilidade dele estar ali. Afinal, ele se juntou à unidade do dragão. Então ele entra dizendo que está em casa. A sua irmã fica bastante empolgada ao vê-lo. Então a mãe pergunta ao seu filho como ele chegou ali, pois haviam dito que ele só poderia sair depois de 3 meses. E o Rie explica para sua mãe que ele foi autorizado a sair brevemente. A sua irmã estava curiosa e não pôde deixar de perceber que ele estava carregando algo. Então ela pergunta o que era aquilo. Bastante empolgado, o rapaz comenta que aquilo é comida. Ele gostaria que elas tivessem uma boa refeição. Elas nunca viram tanta comida assim antes. E a mãe rapidamente pergunta para o seu filho o que está acontecendo e como ele conseguiu tanta comida. Uma comida no qual o valor é muito alto. E o Ryo explica dizendo que o instrutor havia comprado para ele, já que foi o seu primeiro dia de treinamento. Enquanto isso, o protagonista ficava esperando do lado de fora, suspirando. Em seguida, enquanto eles voltavam, o Ryo explica para o seu instrutor que a família deles era gigante. Quando ele tinha 8 anos e Eun-hye ainda estava na barriga da sua mãe, aconteceu que a sua família foi dizimada na guerra. A mãe dele havia conseguido escapar daquele lugar, chamado Wuchang, com apenas ele. E o protagonista se dá conta de que isso aconteceu há cerca de 10 anos atrás. Ele lembra bem que naquela época o mundo marcial estava em caos devido à guerra. Clãs inteiros desapareceram durante a noite e novos surgiram com a mesma rapidez. E o Rie continua, dizendo que a parte absurda disso foi que a família dele foi destruída por causa da traição de alguém. E foi por isso que ele entrou para a grande unidade do dragão. Não é apenas dinheiro que ele precisa de poder também. Mas nenhuma seita aceitaria alguém como ele. Com bastante bravura, ele fala para o seu instrutor que somente a unidade do dragão havia oferecido para ele um pingo de esperança. Então, ele pede para o seu instrutor que, por favor, não mande ele de volta para casa. Nisso, o Ramubik pergunta para o rapaz se a irmã dele está bem. Porém, o rapaz fica bastante assustado e pergunta como ele sabe disso. E o protagonista o responde dizendo que ele tem as suas próprias maneiras. E ele se lembra do momento, pensando que é claramente o distúrbio das 7 veias ocultas. Sem tratamento adequado, ela não vai passar dos 20 anos. Então, o Ramubik pergunta se ele havia levado a sua irmã para o médico. E o Ryo responde dizendo que sim, ele
eles já estiveram em muitos, mas eles não conseguiram identificar a causa, e é por isso que ele precisa de força e dinheiro, então ele não queria ir embora. E o instrutor, ouvindo aquilo, fica um pouco irritado, pensando que é mais fácil falar do que fazer, e se ele ficar na grande unidade do dragão, ele está morto de qualquer maneira. Então, naquele momento, o protagonista achava que estava ficando sem opções, até que ele pergunta se a propósito, à meia-noite os portões de Gyeongryong não deveriam fechar. E o Ryeo responde dizendo que é isso que ele ouviu, e o protagonista acha que isso é uma dor de cabeça, e então eles deveriam correr. Caso contrário, eles vão acabar dormindo do lado de fora. No próximo dia, o instrutor aparece, e ele estava se espreguiçando. Ele estava frustrado pois não conseguiu dormir direito, e agora estava exausto. Se esgueirar com aquela criança em volta do dormitório e evitando os guardas foi um aborrecimento, e ele se lembra bem do que teve que fazer. Ele também pensa que se outro incidente acontecer, ele não vai ouvir mais. Em seguida, todos aparecem ali. Então, o instrutor pergunta o que aconteceu e por que todos estavam ali. E novamente ele pede para que todos vão para casa. E então, ele pergunta se eles sabem para que serve aquele lugar. E todos respondem que sabem. E ele fica frustrado, pensando que mesmo depois de explicar tudo ontem, vendo que eles iriam agir assim, ele chama o Tanji-san e pergunta para o rapaz se não seria melhor para ele ficar em Chengdu e continuar a ser um pirralho mimado. O Ji-san não entende muito bem o que o instrutor está tentando dizer. Então, o protagonista continua, dizendo que o próprio Ji-san e o Lee Pinhon não passam de um fardo para os outros três ali. Então, eles deveriam apenas ir e viver confortavelmente. Mas o Ji-san fala que, na verdade, essa é uma ordem do seu pai, e se ele voltar para casa de qualquer forma, ele vai acabar levando a surra e vai ser mandado de volta na próxima vez. E o Lee Pinhon explica que ele também não pode desobedecer às ordens do líder da sua seita. Bastante frustrado, o Ramu Bik pensa que eles não vão desistir. Então ele pergunta para os dois se eles estão dizendo que preferem ficar ali e morrer depois de 2 anos. Ele pergunta se eles ao menos entendem para onde eles vão depois de 2 anos. E o Ji-san responde ao instrutor dizendo que eles vão além da fortaleza de Sanwo, na floresta de Sanwo. E eles supostamente devem eliminar o culto de sangue e os monstros que eles criaram. E após ouvir a sua resposta, o Ramu Bik pergunta para ele se ele sabe que tipo de remanescentes e monstros eles são. Mas isso é algo que o Ji-san não sabia, e nem o Lee Pinhon. Então o protagonista comenta que claramente ele não sabe. E os rumores que se espalham pelo mundo marcial apenas descrevem como a terra dos monstros. A taxa de sobrevivência de cada cadete é de 5%. De 100 pessoas, apenas 5 retornam após 5 anos. E se eles voltarem, estarão aleijados e machucados. Ninguém pode adivinhar. Então ele pergunta quem deles estão entre estes 5. E no mesmo instante, o protagonista pensa naqueles anciãos, pensando que eles são um bando de malditos. Atribui a tarefa para limpar a floresta de Sanwo para as 9 principais famílias e 5 seitas para poder verificar as 9 ou 8 seitas em ascensão ao poder do Murin foi com certeza a pior decisão. Afinal, com o líder do culto de sangue e suas forças principais já abaladas, eles achavam que isso seria fácil. Mas esta floresta não é apenas uma caminhada no parque. O Ramu Bik pede para que todos ouçam com cuidado e comenta que a verdade sobre a floresta de Sanwo é algo que esses malditos estão escondendo. Apontando para cima, ele fala que os malditos no topo sabem de tudo. E ele também fala para o Ji-san que claramente o pai dele também sabe, pegando o rapaz de surpresa. Ele iria contar tudo para eles, a verdade que o mundo não sabe. Qualquer que seja a magia negra que o culto sangrento lançou naquela ilha é um local onde zumbis constantemente aparecem. Um camarada que morreu ontem bloqueia seu caminho como um zumbi no dia seguinte. É uma terra amaldiçoada. E não são apenas pessoas, todos os tipos de animais parecem como zumbis. E não são apenas zumbis, também há zumbis de sangue, zumbis de veneno e todo tipo maldito de zumbi que irá aparecer. Ou seja, não é só aqueles que são comuns. Os alunos ficam assustados naquele momento. Eles realmente não imaginavam. Todos achavam que não passavam de rumores. E o protagonista continua, dizendo que eles devem atuar como escudos para os soldados de Bongma, enquanto eles lutam contra os zumbis daquele local. Até que um cadete pergunta para o seu instrutor como ele sabe de tudo isso. E o protagonista responde dizendo que ele é alguém que deveria saber. E com um tom irônico, ele fala que isso na verdade não é importante. Em seguida, ele pergunta para o pessoal o que vai ser. Depois de ouvir toda a verdade, ele pergunta se eles ainda vão insistir em ficar por ali. Ele ordena que todos decidam agora, se vão para casa ou não. E os alunos ficam olhando para ele por um momento, pensando sobre o assunto. Em seguida, a cena muda para o protagonista reclamando pra caramba, pois ele acha aqueles moleques bastante teimosos. Eles estavam determinados a virarem bucha de canhão. O Damon realmente não queria voltar para casa. E ele se lembra da conversa que ele teve com os alunos, dizendo que está tudo bem, se eles não querem ir para casa, eles deveriam ficar ali pelos próximos 2 anos. Eles iriam alimentá-los e hospedá-los, mas ele não vai perder o seu tempo com loucos que estão determinados a morrer. Então, eles deveriam descobrir os seus próprios treinamentos. Enquanto caminhava, ele achava que aqueles alunos deveriam fazer o que quiserem. Não é mais um problema dele. Até que ele se dá conta de que já é hora da refeição. Ele chama todos os seus alunos e os leva para o local. Ele vê o cardápio e acha que está ótimo, mas tem
tem um problema. Ao entrarem ali, todos ficam olhando um pouco desconfiados. Afinal, eles estão vendo crianças da grande unidade do dragão. E para eles, todas deveriam estar na cafeteria do sul. Até que a aluna fala para o seu instrutor que eles não deveriam estar naquele lugar, e sim no pavilhão sul. Mas o Ramu Bick acha que o que ela está dizendo é um absurdo. E ele comenta que havia sido informado que eles poderiam usar aquele pavilhão livremente. Até que ele se lembra do Ryongan dizendo que deveria ser dessa forma. Ele poderia usar livremente qualquer um dos 4 pavilhões, Tamirinong no leste, oeste, sul ou norte. E de repente, um cara chega e pergunta o que está acontecendo por ali. Nisso, um dos alunos do protagonista comenta que o instrutor está vindo ali. Aquele instrutor é da unidade Pyogrion, e ele acha que aquilo é ridículo. Ele pergunta o que aqueles brincalhões da unidade do dragão estão fazendo ali. E aquele instrutor se chama Sadoguan. E o Ramu Bick responde aquele instrutor bem relaxado, perguntando o que ele queria dizer e acha que aquilo é óbvio que é uma cafeteria. Então, coçando seu ouvido, ele se pergunta qual é o problema nisso. E então, aquele homem se apresenta e pergunta para o protagonista quem ele é. E o protagonista responde dizendo que ele se chama Ramu Bick, e ele é o instrutor da grande unidade do dragão, 7º pelotão. E o Sadoguan começa a rir, perguntando o que ele quis dizer com o instrutor. E ele também comenta que agora que o Ramu Bick havia mencionado, ele não via nenhuma insígnia da unidade do dragão. Então ele não entendia o motivo do instrutor estar por ali, pois instrutores deveriam comer no pavilhão do norte. Porém, o protagonista é bastante pé firme e responde aquele homem dizendo que onde ele come é um assunto dele mesmo. E naquele momento, o Sadoguan responde dizendo que na verdade não é bem assim. Nominalmente, ele pode usar todos os pavilhões, mas as áreas leste, oeste, sul e norte são designadas praticamente para a confraternização. A unidade Jenryong usa o leste, a unidade Hwaryong o oeste. Instrutores e funcionários administrativos usam o norte e trabalhadores e a unidade do dragão usam o sul. Naquele momento, o protagonista fica bastante irritado, pensando que aquilo é encheção de saco, e aquele cara estava se baseando nisso para agir com essa soberba toda. E a julgar pelo fato de ele não reconhecer o seu rosto, ele não pode ser tão importante assim. Nisso, o Sadoguan fala para o protagonista que ele deveria sumir o mais rápido possível, pois ele não deveria contaminar o pavilhão Tramyong Oriental. Se os cadetes da unidade Jamryong sentirem o cheiro de perdedores, será um verdadeiro desastre. E naquele momento, os cadetes do protagonista ficam bastante frustrados, pois eles nunca iriam imaginar que seriam tratados desse jeito. Nisso, Ramu Bick simplesmente retruca, dizendo que quem cheira perdedor é o próprio Sadoguan, que fica bastante bravo e pergunta o que ele acabou de dizer, e pergunta como ele pode usar um instrutor tão insignificante da unidade do dragão para falar assim com ele. E o protagonista pergunta para o Sadoguan o que há de tão bom nele afinal. Mas antes que uma briga iniciasse, uma pessoa chega no local e rapidamente acaba com a confusão. O rapaz explica que causar uma cena na cafeteria é algo inadequado, e muitos cadetes estão assistindo. Aquele é o instrutor da unidade de Jamryong. O nome dele é Jegal Minhyun. Nisso, o Sadoguan pede para que o instrutor Jegal escute bem. Ele pergunta se o Jegal está ouvindo o que o protagonista está dizendo, se referindo a ele como um idiota arrogante, e que ele também está invadindo a área de outra pessoa e agindo dessa forma. Porém, o protagonista retruca dizendo que na verdade o próprio Sadoguan é um tolo e começou a querer brigar. Após ouvir os dois, o instrutor Jegal acha que o próprio protagonista deveria se acalmar também. Então, o Ramu pergunta para o Jegal se é ele mesmo, o próprio Jegal Minhyun por acaso. E Jegal fica sem entender, perguntando para o protagonista se ele o conhece. E o Ramu deixa claro que está correto, perguntando se ele não é do pavilhão Cheonmok. O pavilhão Cheonmok é uma parte da Aliança Celestial sob o 4º ramo, um dos 7 ramos de operações. É mais comumente referido por seu apelido, o pavilhão militar. E naquele momento, o Jegal pensa que a sua afiliação passada foi classificada como inteligência de nível 3. Então, ele queria saber como o próprio Ramu sabia disso. Então, ele fala para o protagonista que deve ser um erro, e provavelmente ele está o confundindo com alguém. Enquanto isso, o Sadoguan pensava e ao mesmo tempo se perguntava quem é aquele cara, se referindo ao protagonista. Pois conhecer o pavilhão Cheonmok significa que ele não é um andarilho comum. O Jegal fica um pouco preocupado, comentando que talvez seria melhor mostrar altruísmo, pois se isso escalar ainda mais, há olhos demais vigiando. E o Sadoguan pensa que está tudo bem, pois se aquele cara estiver o apoiando, vai ser um problema. Ele trabalhou muito duro para chegar a essa posição para arriscar tudo agora. Então, ele fala que já que o professor Jegal insiste, ele vai deixar passar apenas desta vez por bondade. Ele dá as costas dizendo que o Ramu deveria ser mais cauteloso da próxima vez. Porém, o protagonista acha que na verdade ele está fugindo. E o Jegal estava aliviado naquele momento, pois ele acha que evitou um grande confronto. Em seguida, após todo o ocorrido, o protagonista pergunta se o Jegal ainda estava por ali. Ele pergunta para o homem se ele havia comido e comenta que a carne de hoje estava muito dura. O instrutor Jegal ignora completamente o que ele está falando e comenta que ele não parece ser uma pessoa comum. E ao invés de apenas alimentar seus cadetes, ele pergunta o que ele acha do protagonista também ensiná-los artes marciais, pois ele sempre está ausente, deixando até crianças treinarem sozinhas. O Ramu, após ouvir ele ter dito isso, pergunta se ele estava ali esperando só para o repreender, e ele pergunta o que o Jegal está querendo dizer com artes marciais, pois ele acha que isso é uma coisa muito
pequena, pois sejam ou não conscientes, eles vão morrer de qualquer maneira, e ele está bem consciente sobre a taxa de sobrevivência. Mas mesmo assim, ele dá as costas e comenta para o Jegal que se ele é tão confiante, ele deveria enviar as crianças que ele treina em vez disso. Teoria e realidade são duas coisas diferentes, e o Jegal, ouvindo ele ter dito isso, pensa que é impossível conversar com aquele cara. Então, ele fala para o Ramu que é exatamente mais uma razão para um instrutor não se esquivar de seus deveres. Como instrutor, o Ramu deveria pelo menos fazer o seu melhor para garantir que seus cadetes estejam entre esses sobreviventes. Deixá-los morrer porque eles vão morrer de qualquer maneira é um ato de um lixo sem vergonha. E pensando nesse ponto, o Jegal não está errado. E ele continua, dizendo que abandonar os cadetes sob cuidados por tal motivo não é diferente de admitir que é um fracassado e um covarde. Mesmo que seja um amador, ele não será um fracassado ou um covarde assim como o Ramu está sendo. E após ouvir aquele cara ter dito isso, o protagonista fica pensando quanto à questão de ser um fracassado e covarde. E após o Jegal ter dado as costas e continuar o seu caminho, o Ramu pensa que aquele é o tal do Jegal Myung, o vice-líder da divisão Hochen, e haviam dito que ele era um cara decente. Além de seu orgulho excessivo pelas 5 grandes famílias, ele é humilde, diligente e tem bom caráter. Porém, no fim das contas, ele acha que agora talvez consiga participar um pouco depois de ouvir as palavras do Jegal Min. Em seguida, o protagonista chega onde estão os seus alunos e, vendo como está a situação do treino deles, ele grita chamando o Tan Shin-san, perguntando se ele está dançando com o chicote. E também ele grita o Damo, dizendo que ele deveria endireitar suas costas, pois os joelhos dele estão muito à frente. Obviamente, os rapazes ficam confusos, afinal, o próprio instrutor estava ali para ajudá-los naquele momento. Então, ele pede a atenção de todos, dizendo que o estudo independente acabou agora. Em seguida, o protagonista vai falar com o mestre, perguntando se existe uma arte marcial básica que todos os cadetes da Academia Dragão precisam dominar, pois os cadetes de outros grupos mencionaram que estão aprendendo o básico. O mestre deixa claro para ele que isso está certo, porém, o protagonista não entende o motivo dele não ter sido informado. Nisso, o mestre pergunta para o Ramu se ele não deveria ter dado uma olhada no manual de artes marciais que eles haviam dado no primeiro dia, pois lá contém o método de cultivação Guryong, técnica da espada Guryong, técnica do punho Guryong, técnicas dos passos Guryong e outros. Bastante revoltado, o Ramu pergunta para o seu mestre se ele está falando isso agora, e ele fica incrédulo que deveria ensinar aquelas técnicas ruins para os seus alunos, no qual ele se refere que não passam de lixo. Naquele momento, o mestre fecha o seu livro. Então, ele comenta com o protagonista que a maioria da divisão Dragão Feroz não consegue nem masterizar essas grandes técnicas. Ele pergunta para o Ramu se ele acha que a divisão Dragão Cavalgante ou a divisão Dragão Oculto poderia masterizar algum desses, e ele já dá a resposta, dizendo que não, eles nem mesmo precisam fazer isso, apenas olham uma vez e já sabem sobre tudo, demonstrando que o nível é completamente diferente. Para herdeiros de famílias nobres ou discípulos de seitas prestigiosas, essas técnicas são coisas que eles já teriam aprendido há muito tempo. O Ramu concorda completamente com o seu mestre, e o mestre continua, dizendo que possa ser que isso esteja longe da sua imaginação, mas ele pergunta para o protagonista se ele não acha que seria melhor eles também masterizar as artes marciais básicas. E após ouvir o seu mestre ter dito aquilo, o protagonista pensa que isso não é uma coisa boa. Após isso, ele se reúne com os cadetes novamente e pede a atenção de todos, dizendo também que a partir de agora, ele ensinará a eles as artes marciais básicas da Academia Dragão da Água. Obviamente, eles ficam empolgados, e o Ramu continua, dizendo que é literalmente as artes marciais básicas, e talvez eles já tenham aprendido algo similar. Método do coração Guryong, técnica da espada Guryong, técnica dos passos Guryong. Essas 4. Mas francamente, ele acha que é apenas técnica trifásica. E o rapaz mais humilde dali fica bastante entusiasmado ouvindo tudo aquilo, como se fosse algo grandioso. O Ramu não pôde deixar de perceber que aquele cara parece ser um sem noção. Então, ele pergunta quanto a todos eles, e os alunos ficam sem entender nada. Nisso, um deles comenta que ele já está praticando a técnica básica da sua própria seita. Porém, a garota deixa claro que ela nunca aprendeu artes marciais em toda a sua vida, e todos olham fixamente para ela, pois eles não conseguiam acreditar. Naquele momento, o Ramu ficava sem entender nada, pensando e ao mesmo tempo se perguntando o motivo que uma criança da família do Tigre do Norte não aprendeu nada. Então, ele acha que deveria primeiro avaliar seus níveis pessoalmente. Nisso, o garoto do clã Tan comenta que ele vai aprender também, se é uma técnica trifásica e não conflitar com as artes marciais que ele já aprendeu. Nisso, o protagonista acha ótimo, dizendo que então todos irão participar da lição. Aqueles que já sabem deverão auxiliar seus colegas. Ele pensa que já que eles vão começar, deveriam começar da maneira correta. De repente, o Sadogan aparece e comenta que é a classe da divisão Dragão Feroz, e ele iria ver se eles vão se exibir. Enquanto isso, o protagonista falava para todos os seus alunos que eles deveriam agora focar em suas respirações, pois esse método de cultivo é base de tudo. É um treinamento para conseguirem construir um pouco da energia interna. Ele vê que tinham 2 alunos que estavam em um nível acima, até que ele olha para a garota e olha para o rapaz que a sua família havia perdido tudo na guerra. Ele vê que os dois estão sofrendo e começa a se lamentar, pensando que ele deveria ter começado com eles. Ele pede para
que seus alunos não subestimem a técnica trifásica. É uma arte marcial fundamentada em princípios profundos. E ele vai ensinar a todos os básicos da técnica trifásica, ao invés da incompleta arte marcial básica da Academia Dragão da Água. Agora, ele fala que todos deveriam focar sua respiração, inalar e exalar. E de repente, alguém grita, perguntando do que diabos o Ramu está falando. Ele olha para trás, para a direção de onde vinha aquela voz, e fica se perguntando quem é aquele cara. Ele não reconheceu o Sadogan. E o instrutor pergunta para o protagonista se ele está dizendo que a arte marcial básica da Academia do Dragão é uma versão incompleta da técnica trifásica. Ele só queria entender que coisa sem sentido é essa. E naquele exato momento, o Ramu se dá conta de que era o cara da cafeteria. E o Sadogan, sendo bastante chato, pergunta como um instrutor pode dizer tanta besteira. E naquele momento, o Ramu pensa e ao mesmo tempo se pergunta por que aquele cara continua aparecendo para irritá-lo. Então, ele responde o Sadogan dizendo que eles estão no meio de uma lição, então ele não deveria interferir. Obviamente, o Sadogan fica furioso, gritando, dizendo que era impossível ele sair depois de ouvir uma baboseira dessas. E ele acredita que os outros cadetes da classe devem ter ouvido essa baboseira também. Mas o Ramu pergunta para aquele instrutor se ele deve ensinar sua classe considerando que os outros cadetes escutam, deixando claro que a classe é dele, então o Sadogan deveria se preocupar com a dele também. Isso deixa aquele homem irritado, falando para o protagonista que a arte marcial básica, que ele chamou de incompleta, é uma que ele criou pessoalmente com todo o seu coração e alma. Então, ele acha que tinha o direito de intervir. E é naquele exato momento que a gente descobre o porquê que ele estava sentindo tanta dor. É porque é algo que ele mesmo fez. Agora o protagonista havia entendido completamente o Chororô, pensando que o Sadogan parece ter algumas habilidades, mas ainda não chegou ao ápice. Nisso, ele comenta que então é por isso que ela está incompleta. E todos ficam bastante surpresos, se perguntando o que ele está dizendo para o instrutor-chefe, e acham que o protagonista está ficando louco. Eles não entendiam como ele se atreve, um mero instrutor da divisão Dragão Feroz, fazer algo desse tipo. Nisso, o Sadogan fala para o Ramu que ele é um patife e ele vai se responsabilizar pelas suas palavras. E já que ele está tão confiante assim, ele deveria provar que a técnica do punho de Guryong é uma arte marcial crua. E o Ramu responde dizendo que ele não consegue entender o motivo que o Sadogan está fazendo isso com a divisão Dragão Feroz. Mas para ele está tudo bem e ele vai mostrar. Ele pede para que o Sadogan o siga. Os alunos do Ramu pensam que aquela é uma bela oportunidade para que eles possam ver as verdadeiras habilidades do instrutor. Após eles irem até o local, o protagonista não fica muito contente, pois tem muita gente os assistindo, mas ele vai mostrar corretamente que uma lição não é uma má ideia. Ele fala para o Sadogan vir primeiro, e deixa claro que vai dar 3 segundos para o instrutor-chefe. Rapidamente o instrutor-chefe tenta atacá-lo, porém o protagonista consegue se esquivar diversas vezes, e todas as tentativas de golpe aconteceram em 3 segundos. O Sadogan estava muito surpreso. Os alunos do Ramu ficam surpresos pois eles não conseguem nem mesmo ver os movimentos do seu instrutor. E após a contagem de 3 segundos acabar, o Sadogan para, e fica um silêncio no local temporariamente. Então, o protagonista pede para que o Sadogan observe bem. Ele fala que a partir de agora, ele havia dito que se trata da arte do punho de 3 talentos, e a propósito, ele não usará nenhuma energia interna. E o instrutor-chefe fica muito irritado, pensando que aquele cara está simplesmente humilhando ele. Ele pensa e ao mesmo tempo se pergunta como ele poderia acabar em uma situação tão ridícula contra aquele lunático, pois até mesmo os cadetes do primeiro ano da Jamyeon Lineage estão assistindo, e ele deve se livrar de alguma forma com a técnica final da família Sa. Nisso, o Ramu comenta que já foram os 3 segundos, e pergunta para o Sadogan como ele está, e deixa claro que agora ele vai mostrar da forma correta os verdadeiros 3 talentos da arte do punho. Mas o instrutor-chefe naquele momento perde a cabeça, falando para o Ramu que não há necessidade de manter a força contra um arrogante idiota, e ele vai mostrá-lo a sua técnica mais poderosa. Ele usa uma técnica chamada Os Dançarinos de Talento da Rocha Esmagadora. O protagonista pensa que a família Sa pode ser uma família marcial modesta, mas o punho de dança turbulento da Rocha Esmagadora é uma tecnologia decente. As pessoas acham que o fato do Sadogan usar sua técnica final mais forte contra alguém que disse que não usará nem a energia interna é algo bastante exagerado. Nisso, o instrutor-chefe pensa que ele vai se certificar de transmitir essa humilhação. Ele prepara o golpe e tenta atingir o protagonista. E o Ramu se esquiva diversas vezes, pensando que a velocidade e o poder são claramente diferentes de antes. E observando seus movimentos, ele acha que pode ver de onde vieram as variações da arte do punho modificado. O Sadogan havia aplicado as mudanças de outra técnica do punho para a arte de 3 talentos. Misturar 2 técnicas incompatíveis foi obrigado a torná-las desajeitadas. E o instrutor-chefe estava bastante frustrado, pois a energia dele não conseguia alcançá-lo. Então, ele queria saber qual era a verdadeira identidade daquele cara. E no seu último ato, na tentativa de atingi-lo, o protagonista novamente consegue se esquivar. E para piorar, o Ramu comenta que tiveram variações mal executadas, e mudanças que não são devidamente controladas sempre deixam aberturas como essa. Ele fala
fala que o instrutor-chefe deveria assistir com cuidado, e se ele achar essas aberturas e se mover com precisão, a energia interna fica irrelevante. Ele atinge o Sadogan com tudo, e após atingi-lo, ele fala para o Sadogan que se ele buscar os pontos vitais nessas áreas claras e abertas, não há necessidade de confiar na energia interna. E ele continua a dar uma surra naquele cara, explicando que dominar as sutilezas da arte de 3 talentos facilita. Ele simplesmente havia desmanchado o instrutor-chefe, e todo mundo estava de olhos arregalados vendo aquilo, pois foi um mix de humilhação e aprendizado. O Sadogan começa a sangrar pela boca, e ao mesmo tempo ele pensa que nunca iria imaginar que não conseguia dar uma sem energia interna, e ele se perguntava como isso poderia acontecer, pois o protagonista havia superado seus pontos vitais com perfeita precisão. Ele acha que isso é um absurdo, ele não consegue manipular sua energia interna em todos, e os alunos do protagonista acham que o seu instrutor é incrível. E o Ramu continua dizendo que com o treinamento completo de artes marciais externas é possível alcançar essa velocidade, mesmo sem energia interna. Então, ele deixa um recado para o Sadogan, dizendo que ele nunca deveria negligenciar seu treinamento externo de artes marciais, e pergunta se ele entendeu. E aquilo deixou o Sadogan muito furioso, pois a última frase do protagonista foi mais do que humilhante, e se terminar assim, ele não poderá mostrar o seu rosto por aí. Ele pensa que tinha que pegar aquele maldito de alguma forma, e ele tenta atacar o protagonista na covardia. Porém, o protagonista consegue desviar novamente, e o ataca dando um chute nas costas, e em seguida o ataca novamente. O Ramu praticamente transformou o Sadogan em presunto, e ele continua falando que se um oponente não atingir o pico de energia e não pode usar protetor de energia interna, ele também pode quebrar seus ossos, concentrando seus ataques em pontos fracos. Por precisamente direcionando vulnerabilidades, ele pode até mesmo fazer alguém desmaiar ou até matá-lo sem energia interna, e pergunta se todos haviam entendido. E os seus alunos falam que entenderam completamente o que o instrutor quis dizer. Todos estavam surpresos, pois o instrutor principal é um artista marcial perto do auge da primeira classificação, e para que um mestre use sua técnica final com força total apenas para ser totalmente derrotado pela de 3 talentos de alguém que nem mesmo usa energia interna, isso é completamente algo fora do normal. Eles nem sabiam que isso era possível. O pessoal ali está achando que isso é algo que o número 1 instrutor da unidade do dragão nunca poderia alcançar. Agora, todos viam Ramu como um cara de outro mundo. De repente, o Jegal aparece por ali, dizendo que a sessão de treinamento havia acabado e queria entender o motivo que eles estavam por ali. E o protagonista reconhece ele de longe. Vendo o Sadogan no chão, o Jegal começa a ficar um pouco preocupado, e o protagonista vê que as coisas estão ficando incômodas. Em seguida, a cena muda para a noite, e o Moyon comenta com o mestre que ele viu que tinha uma comoção. Ele sempre soube que o Do Guan abrigou incômodos e não gostava da grande unidade do dragão, e ele escolheu se incomodar com o Ramu de todas as pessoas que tinham lá para se incomodar. É exatamente isso, e ele praticamente se jogou no covil do leão. Então, ele pergunta para o seu mestre o que eles deveriam fazer agora. Um instrutor regular da grande unidade do dragão acabou de aniquilar um instrutor principal responsável pelos cadetes do primeiro ano da unidade Jamryong. Se o líder da unidade Jamryong discordar disso, eles estarão com problemas. E o mestre responde o Moyon dizendo que ele não deveria se preocupar muito, pois havia muitas testemunhas para o líder da unidade Jamryong dizer muito. E ele suspira dizendo que é uma situação complicada e até mesmo ele tem dificuldade em gerenciar o Ramu. Ainda assim, o mestre perguntava o que eles poderiam fazer. Afinal, o Ramu foi designado para estar ali. Em seguida, a cena muda para a locação do diretor adjunto. E o diretor pergunta para o vice o que é esse boato embaraçoso que ele está ouvindo. E o vice confessa que tem sido uma questão chocante para ele também. O nome do vice-diretor é Gok Moon-yong. E o diretor pergunta se foi o Ramu. E o Gok Moon-yong confirma isso. Então o diretor, bastante indignado, fala para o vice que ele deveria ver tudo isso, pois ele quer saber de tudo, até mesmo quantas cuecas ele possui. E o vice o responde dizendo que está tudo bem e ele vai ver isso imediatamente. O diretor do pavilhão de comando se chama Nangun Wain, e após o vice ter saído dali, o diretor comenta consigo mesmo que a grande unidade do dragão já havia o irritado, e agora há um mestre escondido lá. Porém, ele também pensa que o Sadoguan também é um idiota e é problemático, pois ele sempre estava tentando ser chato com os outros, tentando conseguir favor com as 5 grandes famílias, e ele considerou prepará-lo um pouco, mas mesmo assim, ele acabou sendo humilhado. No final, o diretor acha que também não conseguiria influenciar Jegal Minhyun. Ele acha que o Sadoguan não passa de um homem inútil, e ele se lembra bem de ter dito para o Jegal que ele poderia manter a sua posição ali no pavilhão de conselho, mas ele não é alguém que deve permanecer ali. E ele é até um talento reconhecido pelo clã Jaegal, e se ele tivesse ficado no pavilhão Cheonmo, ele poderia facilmente subir para o ponto da cabeça da divisão, sendo assim um superior. Ele também se lembra de ter dito para o Jegal que ocasionalmente discípulos raros como ele das seitas principais acabam ali. Então, ele pergunta para o Jegal o motivo de não esperar com o diretor a hora certa. Pegando no ombro do Jegal, ele comenta que se ele se tornar um
dos seus, ele poderia conseguir qualquer coisa que quisesse ali. Mas o Jegal responde o diretor dizendo que sente muito, mas ele prefere ficar perto dos cadetes que precisam de mais apoio. Ser apenas instrutor de cadetes do primeiro ano na unidade de Emryong já é o suficiente para ele. O diretor, após ouvir ele ter dito isso, pergunta que bobagem é essa, e alguém como ele poderia aumentar ainda mais seus talentos excepcionais. Nisso, o Jegal pergunta para ele se ele está se referindo ao sobrinho do diretor que está ali, e o diretor pergunta se o Jegal então sabia, pedindo para que ele não entenda mal, e ele não tem ideia do porquê que aquela criança veio para a humanidade de Emryong, mas se eles têm talentos, refletiriam bem em ambos e os levaria a posições ainda mais altas. Mas naquele momento, o Jegal simplesmente dá as costas para o diretor dizendo que ele iria dizer novamente que fará o seu melhor no seu papel atual, e o diretor não pôde deixar de dizer que ele é um tolo. E após lembrar dessa conversa, o diretor fala para si mesmo que o Jegal Min-young é um cara insuportável, porém ele precisa do Jegal para os seus planos, e ele também fez ele ser o instrutor-chefe para tentar convencê-lo. No entanto, ele volta depois de ser espancado por um mero instrutor da unidade do Grande Dragão. Bastante revoltado, o diretor fala para si mesmo que ele já não suporta mais. Ele vai fazê-lo pagar caro por humilhá-lo. Em seguida, a cena muda para o dia seguinte. E o Ramu estava com seus alunos. Todos estavam respirando. E ele pensa e ao mesmo tempo se pergunta se aquelas crianças se tornaram mais sérias do nada. Ele também se perguntava se foi o efeito de ver o instrutor principal ser nocauteado. Nisso, ele também se dá conta que já é a hora do almoço. Então, ele não sabia o que deve fazer. A comida no pavilhão Tamryong Oriental é boa, mas as crianças pareciam intimidadas para comer corretamente da última vez. Então, ele iria tentar do sul hoje. Nisso, ele chama os seus alunos para comer alguma coisa. Em seguida, após o cozinheiro ter colocado a comida, ele chama o próximo. E o protagonista não gosta nem um pouco, perguntando se isso é tudo que ele vai colocar de comida. E comenta que no leste, eles podem levar o quanto quiser. E o cozinheiro fala para ele que já que é desse jeito, ele deveria ir para lá. E a comida era tão ruim, mas tão ruim, que o rapaz que era pobre também não gostou. Sentados na mesa, o protagonista comenta com seus alunos que é inacreditável. A comida ali é diferente da do leste. Na verdade, ela é completamente diferente. E meio sem jeito, o Rie fala para o seu instrutor que sim, a comida é muito ruim. E o Tan comenta que também há menos variedades, porções menores e nem parece saboroso. Revoltado, o Ramu pergunta se eles estão realmente servindo essa comida de cachorro para as pessoas. Naquele momento, ele pensa que eles falam sobre cuidar dos cadetes, e é isso que eles dão. Então, ele se levanta e bate na mesa, falando para os garotos não comerem ainda e manda eles esperarem. Todos ficam confusos por um momento, pois o instrutor simplesmente dá as costas e eles ficam se perguntando para onde ele iria. E o Ramu chega até o escritório do diretor do pavilhão, fazendo o maior barraco e mandando ele dar uma olhada nisso. Porém, o diretor fica sem entender o que era aquilo, e o protagonista fala que é o cardápio para os 4 pavilhões de Tamryong. Então, o mestre gostaria de entender o motivo que o Ramu estava mostrando isso para ele. E o protagonista, completamente impaciente, fala que ele só vai entender quando der uma olhada. E o mestre, um pouco confuso, pega o papel, pensando e ao mesmo tempo se perguntando o motivo que o Ramu estava com tanta raiva. E comenta, perguntando se de repente, mostrando os menus, há algum problema. Até que o mestre, vendo aquilo, comenta que um deles parece estar estranho. E o Ramu fala que esse é do sul. Ele também pergunta para o mestre se ele está sabendo que na verdade é uma versão fortemente alterada. E o mestre é pego totalmente de surpresa por essa informação. Ele não acha que pode ser real. E o protagonista fica surpreso, pois o mestre não sabia. Então, ele pergunta para o mestre se ele já esteve no pavilhão de Tamryong. E o mestre responde dizendo que não. E como ele já sabe, o pavilhão norte é o mais próximo do escritório. Então, ele normalmente vai lá. E a comida do norte é realmente muito boa. Nisso, o protagonista fala para o mestre que então eles deveriam ir para o sul, pois ver de primeira mão seria mais rápido. Porém, o mestre só pode ir mais tarde. E o Ramu não gosta nem um pouco da resposta que ele acabou de dar. Batendo seu punho na mesa, ele fala para o mestre que ele não entende a gravidade da situação. Ele acha que isso é inaceitável. As pessoas precisam comer para sobreviver. E aqueles garotos da grande unidade do dragão, que são destinados a morrer como ferragem de canhão em 2 anos, ele simplesmente não poderia acreditar que eles comem uma comida tão ruim assim. E ele acha isso completamente desumano. O mestre, após ouvir ele ter dito isso, fala que está tudo bem e eles iriam lá. Eles vão até o pavilhão do sul. E um gordinho com bigodinho rapidamente sai, dizendo que Hon ou Chiu, do pavilhão sul de Tamryong, cumprimenta o diretor do pavilhão. Bastante desesperado, ele perguntava para o mestre o que trazia ele pessoalmente ali. E agora, o Ramu estava vendo quem é a pessoa responsável pelaquela porcaria de comida. Nisso, o diretor comenta que ele estava passando por perto
perto e decidiu fazer uma visita. Porém, ele pede para que o gordinho diga para ele porque os cozinheiros estão bloqueando o seu caminho. E meio sem jeito, o gordinho responde, dizendo que aquele lugar não é adequado para o diretor do pavilhão entrar, pois não foi limpo ainda. E se ele esperar um momento, ele vai guiá-lo pessoalmente. E após o Ramu ouvir o gordinho ter dito isso, ele pergunta quem são aquelas pessoas que estavam comendo naquela área suja. E o diretor acha que o instrutor está certo, pois ele entra livremente no norte a qualquer momento. Então, ele não entendia o motivo de estar sendo parado no sul, e exige que eles abram caminho. E o gordinho tenta se explicar, dizendo que as circunstâncias do norte e do sul são completamente diferentes. E ele também pensava e ao mesmo tempo se perguntava quem é aquele cara, pois ele nunca viu Ramu antes. E o diretor pergunta o que o gordinho quis dizer com diferente, enquanto o Ramu comenta que isso é muito estranho, pois o diretor do pavilhão havia dito para ele que todos os 4 pavilhões de Tamilhong são iguais, e isso também havia sido escrito nas regras oficiais. E o diretor, ouvindo ele ter dito isso, pensa que aquele cara repentinamente ficou normal, pelo menos ele está mostrando respeito ao diretor do pavilhão por fora. E o gordinho sem graça comenta que ele está ciente das regras, porém existem considerações práticas no local. Naquele momento, o Ramu começa a exalar sua energia, e então ele fala para o gordinho que se ele não se mexer, ele vai quebrá-lo ao meio. E o gordinho fica assustado, achando que a força dele é esmagadora. Então ele e o diretor do pavilhão entram, e lá o protagonista mostra um prato ridículo para o diretor. E agora o diretor está vendo o quão nojenta é a comida que os cadetes estavam comendo. Isso de qualquer forma não parece ser adequado para o consumo humano. Após ter visto aquilo, ele pensa que está tão envergonhado que não consegue nem levantar sua cabeça. O Ramu, que só está ali há 3 dias, descobriu isso imediatamente. Então eles acham melhor verificar a cozinha também. E lá eles encontram uma verdadeira bagunça. Até presença de animais o local tinha. E o protagonista agora estava vendo que na verdade os pavilhões não são iguais, pois eles têm servido essa comida de cachorro para a unidade do Grande Dragão e os trabalhadores exclusivamente no sul. E o diretor pede desculpa para o Ramu, pois ele não tem nada a dizer naquele momento. Porém, ele promete isso. Ele terá o diretor Ron preso imediatamente e lançará uma investigação completa sobre esse assunto. E o protagonista acha muito bom ter ouvido isso. Ele pede que, por favor, eles não brinquem com comida, pois essas pessoas estão lutando para sobreviver diariamente. Até que o gordinho pede para que o diretor do pavilhão deixe ele explicar tudo, mas o diretor estava enfurecido, e então grita, chamando todos eles ali de patifes.